Ana Domingues vai preparando a sua apresentação. Queria novamente saudar, agora de uma forma mais individualizada, a assistência, nomeadamente a alguns colegas que hoje tive a alegria de rever passados quase 20 anos de curso. O António, que veio de Évora aqui para estar connosco. Outras senhoras que estou ali a ver, que já não nos víamos há muito tempo. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Peço desculpa se passei por alguém e não cumprimentei, mas esta questão das máscaras tira-nos um pouco aquilo que são as referências visuais. Então, eu ia pedir para as comunicações, enfim, ainda faltam aqui três grupos, mas para não excederem muito os 10, 15 minutos, e depois, no final, vamos ter um tempo de debate. Então, Joana, quando quiser, faça favor. Ora, bom dia a todos. O meu nome é Joana Domingues e venho falar sobre a monitorização da variação secular dos parâmetros climatológicos em Coimbra, o caso específico da precipitação para análise de riscos hidrológicos. Este trabalho partiu da recuperação para formato digital dos valores das séries meteorológicas do Observatório, que estão registados e foram publicados desde 1864 em anuários, e são referentes à estação, ao Instituto Geofísico, na Avenida Dias da Silva. Para avaliar a influência da precipitação local em casos de cheias, em primeiro vamos validar as séries através de várias análises e fazer a comparação dos nossos resultados a resultados que já foram publicados. Em primeiro, fazer uma breve nota histórica. Esta estação esteve integrada inicialmente no Observatório Meteorológico Magnético e, em 1925, passou a pertencer ao Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra. Só em 2013 é que passou a integrar o atual Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra. Desde a sua criação, são feitas observações meteorológicas até à atualidade e, passado 2 anos da criação desta estação, começaram a ser feitas também observações magnéticas. Em 1903 passaram a ser registadas também observações sismológicas e em 1925 começaram a ser registadas observações onde são retiradas imagens da superfície solar. No que toca às observações meteorológicas, são registados parâmetros desde a pressão atmosférica até à configuração e quantidade de nuvens, mas para este trabalho em específico vamos focar-nos mais na parte da precipitação. Os valores que estão registados nos anuários são referentes a um período de 24 horas, portanto temos valores de precipitação diários. Os instrumentos que eram utilizados para a medição deste parâmetro eram os judómetros, que colhiam a chuva para dentro de uma garrafas, neste caso temos ali o odógrafo de Casella, com recurso a um funil, e os judógrafos que registavam esse valor. Portanto, os judómetros tinha de ter uma pessoa que fosse fazer a medição e o registro desse valor, já os judógrafos faziam automaticamente esse registro. As imagens à esquerda são exemplos de instalação nos jardins desta estação. Não é só a precipitação que condiciona as cheias, há outros fatores como o escoamento superficial, a geomorfologia da bacia, o caudal. No entanto, todos estes parâmetros estão condicionados e dependem da duração e intensidade da precipitação em toda a bacia. Porquê em toda a bacia? Porque há uma variabilidade média da precipitação ao longo da bacia e nós conseguimos notar, através deste mapa, que as zonas mais montanhosas têm mais concentração de precipitação. Primeiramente, para fazer esta análise, foi verificada a contribuição mensal para a curva anual, para todos os 110 anos, para uma média de 5 anos mais secos e para os 5 anos mais chuvosos. Conseguimos verificar que para os 5 anos mais secos nós temos um pico de precipitação no mês de dezembro
e para os 5 anos mais chuvosos temos um pico de precipitação para o mês de fevereiro. Para uma análise mais detalhada, procedemos então à análise de componentes principais. Através do espectro de energia, nós conseguimos verificar que cerca de 67% da variabilidade estão concentrados nos 4 primeiros modos, e conseguimos também verificar, através desses modos, que o primeiro modo tem precipitação acoplada nos meses de novembro a fevereiro, com um pico em fevereiro. Esta curva do primeiro modo tem um comportamento muito idêntico à curva dos 5 anos com mais precipitação, o que pode então representar a variabilidade destes anos. Em termos de correlações deste primeiro modo com os índices atmosféricos, vemos que ao longo dos 110 anos a oscilação do Atlântico Norte tem uma correlação muito significativa, apresenta um coeficiente de correlação de 0,414 e a partir de 1950 conseguimos verificar que o índice da Escandinávia é mais significativo do que esta oscilação do Atlântico Norte. Tem um coeficiente de correlação de cerca de 0,338. Estes resultados estão em conformidade com os resultados apresentados também por Coutiel e Trigo em 2014. No que toca às cheias em Coimbra, foram escolhidos 2 períodos de cheias, em 1886, em novembro, e em janeiro de 1962. Para o ano hidrológico de 1886-1887, nesta estação registou-se 775,3 milímetros e para os primeiros 3 meses, ou seja, de outubro a dezembro, temos cerca de 53% do total anual e nos 5 dias antecedentes, cerca de 13%. Já para a cheia de janeiro de 1962, é um ano muito mais chuvoso, tem um total de precipitação de 1012,5 milímetros e para o mesmo período de tempo, ou seja, de outubro a dezembro, é cerca de 57% do total anual. Os 5 dias antecedentes ao pico de cheia correspondem a cerca de 17% deste total, com o dia antecedente com 67 milímetros diários. Para ainda uma análise mais detalhada, procedemos ainda à comparação do caudal com a precipitação. Podemos ver que para a cheia de 1962 e para o mês anterior à cheia, temos uma correlação aparente entre estes 2 parâmetros e tem um desfazamento ali de um dia. No entanto, e agora puxando para meses muito chuvosos, mas que não têm registro nenhum de cheia, nós podemos ver que esta correlação não é constante. Nós temos períodos em que há uma correlação muito significativa e depois temos períodos em que não há qualquer tipo de correlação. É importante também ressaltar, como dissemos, como já mostrámos anteriormente, que o caudal não é pura e simplesmente fruto da precipitação local e tem outras contribuições, nomeadamente caudal de afluentes, outra precipitação. Para uma maior visualização da distribuição dos anos de cheias, foi produzido este gráfico. O gráfico é de total anual dos 110 anos e foram também registados a vermelho os anos em que têm cheias registadas. Podemos então concluir aqui que nem todos os anos de maior precipitação em Coimbra são anos que têm cheias registadas. Para estas cheias, o que é que foi feito? Foi feita a contribuição mensal para estes anos de cada mês. Ou seja, nós podemos verificar que esta média, a linha azul, não é representativa dos anos de cheia. Nós temos aqui uma grande variabilidade e temos também a concentração da precipitação nestes anos de cheia é geralmente só num mês, não tem uma variabilidade grande, está concentrada. Podemos então dizer que
A precipitação mais intensa está bem correlacionada com índices atmosféricos da região do Atlântico Norte, nomeadamente a oscilação do Atlântico Norte e o índice da Escandinávia, e é distinta da variabilidade da precipitação, é distinta da variabilidade das cheias em Coimbra. Para uma análise mais aprofundada, é obrigatoriamente temos de incluir outros parâmetros da bacia do Mondego, nomeadamente o caudal de outros pontos, a intensidade e duração também de outros pontos da bacia e a geomorfologia da mesma. Estes dados vão estar disponíveis a partir dos servidores do Observatório, basta acederem. E é isso. Obrigada. Joana, muito obrigada. Antes que me esqueça, eu ia só pedir um pouco da vossa atenção relativamente ao dia da manhã. Há aqui uma ligeira alteração. O ponto de encontro estava combinado para ser na Igreja de Santa Cruz e passou a ser num ponto diferente. Vai ser na extremidade sul do Parque da Cidade de Manuel Braga. Bom, portanto, ali ao pé do estacionamento entre o Parque Verde e as Docas. Tá bom? Mas depois, se tiverem alguma dúvida, podem depois confirmar lá fora com o secretariado. Vamos agora passar para a próxima comunicação, análise das inundações no distrito de Coimbra, com imagens SAR, que vai ser proferida pelo Paulo Figueiredo. Isto é diferente. É que eu coloco só a tela cheia neste PDF. Só precisava só de meter em tela cheia. Ponha novamente, se faz favor. Ok. Ele geralmente, quando é outro PDF, ele tem mesmo um ponto que diz ver e adiciona-se em tela cheia. Agora, mas isso é um PDF. é. Expira. Andas a ver? Uma leitura? Sim. Ok. Ora, bom dia. Eu chamo Paulo Figueiredo e venho aqui. Assim, faltam umas linhas em baixo. Deixa-me só meter um bocadinho mais pequeno. Ok. Sim, já deve dar. Ok. Chamo Paulo Figueiredo e venho aqui apresentar uma análise de inundações do distrito de Coimbra, recorrendo às imagens SAR, para este caso de estudo relativo à tempestade, em 2019, à tempestade Elsa e Fabienne. Para contextualizar este ponto, é preciso dizer que ele vem da necessidade e da geração de uma ferramenta automática em que nós identificamos o evento que nós queremos estar a analisar, identificamos a data, identificamos por uma janela temporal o que é que nós queremos analisar e automaticamente este software vai buscar diretamente as imagens satélite, neste caso ao sistema Copérnico, Sentinel-1, Sentinel-2, neste caso estamos a falar de Sentinel-2, e vai então depois comparar estes mesmos dados. E neste caso foi feito, neste desenvolvimento deste sistema, foi então analisado este caso específico para as tempestades Elsa e Fabienne, que vão ser aquelas que vão ser identificadas agora. Neste sentido, então, será indicada a parte do contexto, os objetivos, a metodologia, a relativa a como é que ele faz o processamento para este caso específico, os resultados e, claro, depois, posteriormente, as conclusões. Para dar um contexto, em dezembro de 2019, tivemos, no final do ano, em dezembro, aquelas duas tempestades seguidas, o caso da tempestade Elsa e a tempestade Fabienne, uma entre dia 12 a dia 19 e a outra, Fabienne, entre dia 20 a dia 27, sendo a mais influência entre dia 20 e o dia 23. Depois destas duas tempestades, registou-se por todo o país acima de 22 mil ocorrências que foram necessárias chamar as entidades. Em Coimbra, por sua vez, deu-se este arrebentamento do dique próximo de Formoselha
e resultou, infelizmente, em 144 desalojados, 3 mortos e prejuízos, de acordo com algumas fontes, que variavam entre os 34 e os 42 milhões de euros. Foi declarado, então, o alerta máximo, ou seja, para a possibilidade de cheias, e os estudos identificaram, os documentos, que teriam uma área inundada entre os 5.500 e os 6.000 hectares de área inundada devido ao rebentamento do dique próximo de Formoselha. Depois, só baixarem mesmo assim, diminuir o zoom. Ok. Também neste contexto, uma das ferramentas importantes é então os sensores, neste caso os satélites, é uma forma barata e eficiente e que nós conseguimos estar efetivamente a retirar este tipo de informação e utilizá-la em proveito deste tipo de situação. E neste caso podemos estar a monitorizar então as inundações, neste caso para estas 2 tempestades, como indo buscando uma imagem de uma data antes deste evento e uma imagem posterior. Estes permitem cobrir grandes áreas com tempos de revisita bastante curtos. E, neste caso, foi utilizado este sensor SAR, que é um radar de abertura sintético, o que corresponde basicamente a um sensor que tem uma capacidade, é um sensor ativo que vai emitir um beacon, recebe o beacon e depois constrói uma imagem com base nisso. Ao construir esta imagem, ele vai permitir então nós identificarmos grandes pontos. E um dos pontos principais do SAR é a capacidade que ele tem, devido à sua retrodifusão do sinal, de conseguir identificar pontos de água. Depois, então, como objetivos, compreender então as reais extensões dos danos, efetuar uma comparação entre o rebentamento do dique e o que é que estava a acontecer já inundado cerca de um mês antes, quantificar as áreas inundadas, então recorrendo a esta tecnologia, SAR, depois efetuar então uma operação entre bandas ou também através de classificações não supervisionadas, que foram aquelas que até se provaram menos eficientes, e depois é um estudo mais focado, seja no desenvolvimento da plataforma e, claro, nestes resultados obtidos pela plataforma para a tempestade Elsa e Fabiano. Depois, a metodologia, então, adquirir 2 imagens, uma dia 29 de 11, ou seja, de novembro, e outra posterior a estes 2 eventos, no dia 23 de 12. Foi feita, então, uma separação, um subset desta área, foi feita a sua calibração geométrica e também a sua correção geométrica, foi feita esta limpeza de data, é importante referir que este processo foi todo automático devido ao script que foi desenvolvido, depois ele faz este processamento, esta classificação das imagens, escolhe as 2 metodologias e nós temos de validar aquela que nós verificamos que os resultados são mais aceitáveis. E no final temos os resultados, logicamente. Depois, as áreas de estudo, claro, é por acaso vê-se um pouco mal, é ali na zona de Coimbra, claro, estão ali selecionada a cor de rosa, e foi estas freguesias do distrito de Coimbra. Foi todas aquelas que foram influenciadas, sendo a maior parte delas referentes ao distrito de Coimbra e uma delas referente ao distrito de Leiria. Depois, a nível de resultados, isto é aquilo que nós vemos na imagem, na figura do lado esquerdo, na figura 2, temos o que é que já estava inundado um mês antes. E vemos ali aquelas áreas antes do rebentamento do dique, ou seja, um mês antes já tínhamos esta área que estava inundada. E um mês depois, vemos efetivamente o que é que aquele rebentamento do dique e aquelas 2 tempestades, quais foram os efeitos que efetivamente eles tiveram de resultados. E ficamos a este ponto importante, já havia áreas que estavam inundadas. Depois, este processo de classificação automático vai verificar cada um deles, vai utilizar um modelo digital de terreno e vai fazer a comparação para ver efetivamente o que é que veio da inundação dessas mesmas 2 tempestades. Então, verificamos então que esta análise, a análise que apresentou melhores resultados foi a parte da classificação típica com o modelo digital de terreno e não os métodos de classificação não supervisionados, e que podemos ver ali, então, do lado direito, na figura 6, as áreas que efetivamente ficaram inundadas, removendo as outras do grupo. Ou seja, nós indo buscar a altura, o nosso modelo digital de terreno, e depois o nível da água, conseguimos calcular este ponto. Verificamos que as áreas que tiveram efetivamente mais parte de inundação por área desta freguesia do distrito de Coimbra, temos o caso de Ereira, temos o caso de São Varão, temos o caso de Montemor Velho e Gatões, Carapinheira, Alqueidão. Alqueidão é um caso curioso, vamos falar nele a seguir, e depois Vila Nova de Anços. Contudo, se nós olharmos para a diferença entre elas, o caso de Alqueidão, por exemplo, nós verificamos que ela já tinha bastante área que já estava inundada, ou seja, 42% da sua área, da área da freguesia, já estava inundada um mês antes desta situação ter acontecido. A nível de conclusões, permitimos então perceber que este sensor SAR então permite avaliar estas áreas inundadas
e que este software também está a ser desenvolvido. A primeira parte está a ser incluída no software que foi as imagens SAR para as inundações. A seguir estão a ser incluídos pontos de interferometria, para nós conseguirmos ver, por exemplo, o caso do dique, o ponto onde ele rebentou. Também verifica-se, tal como tinha dito anteriormente, estas áreas mais fustigadas seria Ereira, Carapinheira, Alqueidão, Santo Varão, Montemor Velho e Gatões e Vila Nova de Anjos. Contudo, aquilo que nós também verificámos pelos dados é que Alqueidão já estava inundada a 42% quando a data destas duas tempestades. E então verificamos que aquelas que efetivamente ficaram inundadas foi as tais de Ereira, Carapinheira, Montemor Velho e Gatões, Santo Varão e Vila Nova de Anjos. Estas foram aquelas que tiveram efetivamente mais área inundada, e ficamos também claro que aquelas previsões que tinham sido indicadas de 5.500 a 6.000 hectares, na verdade, que segundo alguns documentos, o que diz que foi pago efetivamente a nível de seguros foi estes valores, mas contudo a área efetivamente inundada foram 7.846 hectares. Este trabalho então é um trabalho para a geração desta plataforma e permitirá incluir outras plataformas para que, em qualquer altura, qualquer pessoa consiga aceder de uma forma gratuita a este tipo de dados e ter acesso a esta informação. Desta forma, termino então a apresentação. Obrigado. Muito obrigada. Foi uma apresentação muito interessante, cumpriu pontualmente o tempo estipulado. Vou agora chamar a terceira palestrante, Isabel Iglesias, representando o grupo. Ana Bio, peço desculpa. E que vai apresentar a comunicação Análise Hidromorfodinâmica Estuarina associada a eventos extremos e a alterações climáticas usando ensembles de modelos numéricos. Então, muito bom dia a todos. Eu estou aqui em representação da Isabel Iglesias, que foi a pessoa responsável, sobretudo, pelos modelos numéricos deste estudo. Eu sou mais da área da morfodinâmica, mas espero conseguir apresentar tudo direitinho. Então, isto vai ser um estudo sobre a análise de hidromorfodinâmica estuarina associada a eventos extremos e alterações climáticas, com a aplicação de uma técnica que é a técnica de ensembles. É um trabalho conjunto entre o CIMAR, a Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, a Faculdade de Ciências da Universidade de Porto e também o STAC da Universidade de Minho. Um breve enquadramento. O estudo é feito em estuários. Estuários são zonas de grande valor ecológico e económico. Talvez possa tirar isto. São uma interface complexa entre a água doce e a água do mar e, por isso, também têm processos complexos, hidrodinâmica, mas também físico-químicos. Nesse aspecto, é muito importante e útil utilizar a modelação, modelos numéricos, para conseguir fazer uma caracterização dos estuários, do comportamento estuarino e para conseguir ajudar a gestão integrada e efetiva dos estuários. Também para promover a segurança das populações, por exemplo, em relação às cheias, e a sustentabilidade dos ecossistemas e de todos os serviços que eles nos fornecem. Servem também estes modelos para identificar as áreas de particular risco, o que também ajuda à gestão e à mitigação de impactos. Os modelos numéricos têm-se tornado cada vez mais complexos à medida que as nossas capacidades de computação melhoram, mas mesmo assim eles têm limitações. Têm muitas incertezas, podem apresentar tendências. Um modelo pode funcionar muito bem num determinado período de tempo da nossa escala temporal simulada ou numa determinada área, outro pode ser melhor noutro tempo ou noutra área. Por isso, para diminuir as incertezas dos modelos, chegou-se à ideia de juntar vários, fazer uma combinação de modelos de maneira a conseguir um resultado melhor. Então surgiu a técnica de ensembles. Ensemble é uma palavra francesa, que é conjunto,
E, basicamente, na modelação existem dois tipos de ensembles. Existem os ensembles do modelo único, onde se usa o mesmo modelo, mas as condições de partida dos modelos são variadas um bocadinho só, de maneira a que a saída também seja diferente. E depois existem os ensembles multimodelo, em que temos modelos diferentes, podem ter complexidades diferentes, que são corridos e depois vê-se o que é que sai e tenta-se combinar isso. A figura mostra um pouco como é que, com as mesmas, a partir do mesmo ponto de partida, vários modelos conseguem chegar a diferentes resultados. Portanto, os vários resultados, por exemplo, as linhas vermelhas nesta figura, podem ser várias corridas de modelos, e a azul é uma corrida, por exemplo, depois têm que ser sintetizados numa só solução. Isso é feito através de estatísticos. Normalmente é utilizada a média ou a mediana, ou uma média ponderada. E a ponderação pode depois ser feita com várias técnicas. Basicamente, dá-se mais valor ao modelo ou à corrida que é mais semelhante às observações, aos dados in situ. Este trabalho insere-se num projeto que é o ESCO Ensembles, que ainda está a decorrer, e que tem como objetivo melhorar as previsões de padrões hidromorfodinâmicos estuarinos, através da técnica de ensembles, para conseguir uma caracterização completa hidromorfodinâmica dos estuários e prever tendências futuras. Também para entender os biota e a sua distribuição e o funcionamento do ecossistema. E para avaliar os riscos de inundação. Trabalhamos com dois modelos, o OpenTeleMAC e o Delft 3D, e ambos foram aplicados a dois estuários, o do Minho e o do Douro, para estudar então vários tipos de cenários. Um são as condições normais, o outro são eventos extremos, e a terceira são cenários de alterações climáticas. E tudo isso depois sintetizado através da técnica de ensembles. O estuário do Minho é um estuário bastante pouco impactado, é mesotidal e pouco profundo, tem uma grande diversidade de hábitats e de biodiversidade, mas a dinâmica deste estuário é essencialmente desconhecida. O que se sabe é que ele tem problemas de assoreamento, há muita deposição de sedimentos nesse estuário. O caudal é, de certa forma, controlado ou afetado pela barragem da Frieira, que é onde o estuário termina, digamos, para nós. O estuário do Douro é um pouco diferente, é um estuário encaixado, mais estreito, muito urbanizado, bastante afetado, poluído, mas tem uma restinga, uma língua de areia, que se vê na fotografia de baixo, que agora, desde 2005, começaram a construir um molho destacado, vê-se ali ainda em construção, e prolongaram o molho norte da embocadura, e essa restinga, portanto, está protegida, mais protegida do que estava antes de 2005, tornou-se muito menos dinâmica, mas foi crescendo, está cada vez maior e cada vez mais ingalgável, digamos. O que levanta algumas dúvidas quanto ao risco de inundação, porque se antes, quando havia uma grande inundação no Rio Douro, a restinga simplesmente era galgada, partida, quase se desfazia completamente, hoje em dia ela está tão forte que podemos partir do princípio que ela é muito difícil de galgar, o que vai, claro, reter mais a água dentro do Douro. Os modelos, então, são o Delft 3D e o OpenTeleMAC. Usamos módulos taurinos 2D na horizontal, utilizando a média na profundidade, ou seja, não são estratificados. Temos várias batimetrias, ao contrário do colega que fez a palestra muito interessante logo no início do dia, nós temos bastantes batimetrias do Rio Douro e do Minho algumas. Para fazer o modelo, vê-se aqui a batimetria dos dois estuários e a grelha para a modelação. A grelha tem mais ou menos uma resolução de 25 a 30 metros dentro dos estuários. E fizeram-se então cenários de ensemble para as projeções de alterações climáticas, os RCPs. Presumiu-se que a probabilidade do fluxo segue uma distribuição do Gumbel.
Os caudais de pico foram calculados para 2 períodos de retorno, de 100 anos e de 1000 anos, ou seja, estamos aqui a falar de caudais extremos. Não se consideraram potenciais alterações do caudal devido a alterações na pluviosidade, na precipitação ou no funcionamento das barragens. A elevação do mar foi considerada como um valor fixo, retirado de uma publicação de Vosdocas. É um valor extremo do nível do mar que considera o aumento do nível médio do mar, em caso de alterações climáticas, a maré, a agitação marítima, mas também a sobreelevação meteorológica. E depois, os resultados da simulação são processados quando se atinge um regime permanente. Isto é uma frase do modulador. Aqui temos um resumo dos 6 cenários. Temos então 3 cenários para um período de retorno de 100 anos, 3 cenários para um período de retorno de 1000 anos. Os períodos de retorno caracterizam-se pelos caudais, nos 2 rios, e os cenários de alterações climáticas são refletidos na elevação do mar, ou seja, na elevação que é considerada na fronteira estuário-mar. Resultados. No Douro, não se observa a influência da elevação do mar nos campos de velocidade das correntes. Os campos de velocidade variam com o caudal, ou seja, o Douro é completamente dominado pelo caudal do rio. As diferenças maiores entre as velocidades para os períodos de retorno de 100 e 1000 anos encontram-se entre os molhos, aquela zona mais... isto não tem ponteiro, não? Não. Mais azul, digamos, naquele estreitamento entre os molhos, e no interior do estuário. Os 2 modelos apresentam comportamentos semelhantes em termos de distribuição de magnitude e velocidades, mas os modelos diferem na zona da Restinga. O que acontece é que o Delphi 3D indica galgamento da estrutura para ambos os cenários, mas o OpenTeleMac só indica galgamento para o cenário de período de retorno de 1000 anos. Considera-se um perfil longitudinal ao longo do rio e vê-se a elevação do rio, a elevação da superfície livre, confirmam-se as diferenças entre condições devidas ao fluxo do rio e não à elevação oceânica. Os cenários com o mesmo caudal apresentam comportamentos semelhantes. Vê-se que os cenários com o mesmo caudal, que são as linhas contínuas para o período de retorno de 1000 anos e as linhas tracejadas para o período de retorno de 100 anos, estão completamente agrupadas. Os 2 modelos apresentam comportamentos semelhantes, mas com uma diferença média de 1 metro, o que é bastante. Para o Minho, em termos de velocidades de correntes, essas também estão associadas ao caudal. E não relacionados com a elevação imposta no limite oceânico. As diferenças são mais significativas em zonas estreitas e os 2 modelos apresentam comportamentos semelhantes. No perfil longitudinal, vê-se que as diferenças são mais evidentes no baixo estuário. Porquê? Porque o baixo estuário é mais largo, logo aí o caudal do rio é mais diluído e tem mais influência do mar, e a montante, vemos outra vez a clara separação entre os caudais, entre os cenários com o caudal de período de retorno de 100 anos e os cenários com o caudal de período de retorno de 1000 anos. Ambos modelos apresentam resultados semelhantes, mas Delphi 3D elevações um pouco menores. A diferença não é tão grande como para o Douro, mas continua a ser o Delphi 3D com elevações menores. Portanto, em termos de elevação e de inundação, o estuário do Douro é dominado pelo rio, a elevação do mar é atenuada pelas cheias. Para os cenários considerados, as correntes podem causar danos materiais e económicos nas margens. O estuário do Minho, em termos de elevação, é mais dominado pela maré. O aumento do nível do mar irá reduzir a velocidade das correntes, mas aumentar a área inundada. E as simulações sugerem o agravamento significativo do nível das cheias associadas a eventos extremos e ao aumento do nível do mar. Agora, em termos de ensembles mesmo, isto ainda é um trabalho em progresso. Já houve um trabalho, digamos, preliminar de juntar os 2 modelos, aliás, está publicado, em 2019, que foi feito com uma validação com dados in situ de 2006,
com uma corrida histórica e também para cenários de verão, inverno e eventos extremos. Fez-se uma combinação nas ambas de modelo único e multimodelo, porque nós só temos 2 modelos, por isso só fazer uma combinação de 2 modelos é um bocado pobre. E consideraram-se vários padrões de caudal, de elevação do mar e eventos extremos. Temos aqui embaixo uma figura desses primeiros resultados preliminares. Em cima são 2 períodos históricos dos anos 60. Embaixo é de 1996, salvo erro, e 2001, já são períodos mais recentes. E vêm-se as linhas cinzentas, uma por cima, uma por baixo, que são os 2 modelos, e a linha mais carregada, que é então a combinação dos 2 modelos. E vê-se que para os períodos históricos a diferença é maior ainda. Para os mais recentes, os modelos já são bastante semelhantes. Basicamente era isto. Eu gostaria de agradecer, claro, ao financiamento para este projeto, que foi financiamento do Fundo Estratégico, também do projeto, e gostaria de agradecer a colaboração da EDP e da Confederação Hidrográfica Minho-Sil pelos dados fornecidos e agradecer a vossa atenção, claro. Muito obrigada. Nós temos aqui 2 casos de colegas nossos do Brasil que, por motivos relacionados com a pandemia, não conseguiram estar presentes e enviaram a comunicação por vídeo. E, portanto, a próxima, intitulada Tendências de evolução temporal dos caudais médios diários em bacias de montanha no Nordeste de Portugal, vai ser agora apresentada, vai ser projetada no vídeo com a apresentação. Olá, irei apresentar o trabalho intitulado Tendências de evolução temporal dos caudais médios diários em bacias de montanha do Nordeste de Portugal. Os autores desse trabalho são eu, Vinícius Quenzocada, Tomás Figueiredo, Felícia Fonseca e Maurício Santos. Bom, o trabalho está estruturado da seguinte forma. Inicialmente, darei uma introdução ao tema, seguido dos objetivos, material e métodos, resultados, breve apontamentos e discussão, considerações finais e bibliografia. A introduzir o trabalho, temos que, segundo Nunes, 2016, a região mediterrânea é uma zona com forte evidência de alterações climáticas, sobretudo tratando-se da temperatura e precipitação. E segundo Aguiar, Pereira e Gonçalves, as zonas de montanha possuem papel crucial para o regime hidrológico, além de possuírem uma resposta hidrológica diversificada. O objetivo do trabalho é, portanto, avaliar o efeito de um gradiente climático na resposta hidrológica de bacias hidrográficas de montanha e suas tendências de evolução temporal nas últimas décadas, utilizando modelos de escoamento superficial e tomando como objeto de estudo 3 bacias contíguas do Parque Natural de Montezim. Agora apresento a metodologia utilizada para performar o trabalho. Inicialmente falo sobre a localização da área de estudo. Então a figura indica 3 bacias hidrográficas de montanhas estudadas. Estas localizam-se no Nordeste de Portugal e cobrem parcialmente a área do Parque Natural de Montezim. À esquerda da figura temos a bacia do Rio Tuela, no centro a bacia do Rio Sabor e à direita a bacia do Rio Maçãs. A tabela 1 apresenta algumas características das bacias estudadas. Por ela, percebe-se que as 3 possuem áreas próximas, estando entre 478 a 530 km². Podemos verificar também a diferença de altitudes, sendo mais alto na bacia do Rio Tuela, com 1.039 metros, e decrescendo em direção a leste, na bacia do Rio Maçãs, com 766 metros. Bom, a segunda parte da metodologia aborda o tratamento dos dados hidrológicos. Esses foram disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações em Recursos Hídricos para 42 anos hidrológicos. Destes dados, realizaram-se a separação das componentes do escoamento, encontrando-se, portanto, o escoamento direto e de base. Os caudais que são representados em metros cúbicos foram convertidos em altura equivalente e em caudais específicos, para possibilitar a comparação entre as bacias.
A terceira parte da metodologia aborda o tratamento de dados de precipitação. Por se tratar de bacias transfronteiriças e os dados estarem em formatos de layer de pontos, foi necessário utilizar a base de dados de Portugal, que é do Instituto Português do Mar e Atmosfera, IPMA, e da Espanha, que é do Instituto Tecnológico Agrário da Junta de Castilha e Leão, na área de Atlas Agroclimático. Os dados são correspondentes aos trintênios centrais nas séries de registros de caudais tratados. Bom, com os valores de precipitação obtidos, foram calculados os coeficientes de escoamento e, para além disso, os valores de precipitação serviram como suporte para a interpretação das variações dos componentes de escoamento fluvial ao longo do gradiente climático prevalecente na região. Os resultados obtidos foram os seguintes. Para o gradiente climático, retratando a interação entre relevo, precipitação e escoamento, temos uma relação forte entre precipitação e altitude média, ocorrendo maiores precipitação na bacia com maior altitude e menores valores de precipitação em bacias de menores altitudes. Com um comportamento similar, os escoamentos totais anuais e de base são maiores a oeste e decrescem a leste. O mesmo ocorre para os coeficientes de escoamento, com os valores de 0,58 para a bacia do Rio Tuela, 0,51 para a bacia do Rio Sabor e 0,33 para a bacia do Rio Maçãs. Entretanto, a proporção de escoamento direto cresce em direção à bacia mais árida, a bacia do Rio Maçãs, e decresce em direção à bacia mais úmida. Agora, abordando os extremos, ou seja, os máximos dos caudais diretos e mínimos dos caudais de base, percebe-se que o caudal direto máximo é maior a oeste e decresce a leste, acompanhando o gradiente climático. Por outro lado, temos que o mínimo do caudal de base decresce em direção à bacia do Rio Sabor, entretanto volta a subir em direção à bacia do Rio Maçãs. Nessas tabelas apresentadas temos o coeficiente de correlação de Pearson entre as variáveis estudadas, sendo que a maior relação, uma relação forte, ocorre entre as variáveis de caudal de base versus caudal total, caudal direto versus caudal total, altura versus precipitação, e os p-valo são representados na tabela abaixo. Agora, tratando-se sobre as tendências de evolução temporal dos caudais, é observado o decréscimo do escoamento total na bacia do Rio Tuela e acréscimos demais. Já nas componentes, observamos acréscimo do caudal direto e decréscimo do caudal de base para as três bacias. Sobre os extremos, vemos decréscimo para o caudal de base mínimo e acréscimo para o caudal direto máximo. Bom, agora vou dar um breve apontamento e discutir os resultados do trabalho. Então, tivemos a relação de aumento de escoamento superficial com aumento da umidade e altitude é presenciada na bacia do Rio Zezere também, que foi um trabalho efetuado por Marques et al. 2010, e o mesmo acontece para as bacias estudadas neste trabalho. Houve também aumento da aridez, que o aumento da aridez afeta negativamente o caudal de base, tanto no trabalho realizado por Nunes, que tomou como objeto de estudo as serras do Caldeirão e de Loures e Montejunto, quanto agora do trabalho apresentado. E as tendências regionais de evolução do regime de precipitação apresentadas no trabalho de Royer 2019 e Royer et al. 2021 apontam um sentido idêntico ao encontrado nas três bacias estudadas quanto aos caudais. E, concluindo a apresentação, as considerações finais são: então, evidenciou-se o decréscimo dos caudais, como dos coeficientes de escoamento, os valores médios, com a redução da precipitação. O potencial de recarga subterrânea está diminuindo nas três bacias hidrográficas. O aumento relativo do escoamento direto conforme aumenta a aridez. As bacias mais secas estão mais propensas ao risco hidrológico. No cenário integral, a tendência é ocorrer decréscimo do potencial hídrico na bacia do Rio Tuela e acréscimo nas bacias do Rio Sabor e Maçãs. No cenário de componentes,
ocorre o decréscimo do escoamento de base e acréscimo do escoamento direto nas 3 bacias estudadas. Então, conclui-se que as tendências identificadas ao longo das últimas décadas apontam para a intensificação das condições de risco hidrológico, com mais episódios mais expressivos em bacias de montanha com maior aridez. Estas são as referências bibliográficas e agradeço a atenção de todos. Vamos agora passar à próxima apresentação, que vai ser realizada na mesma modalidade, em vídeo, pelos mesmos motivos, intitulada Peak Flow Estimations in Montezinho Natural Park Applying to SCS Method. Peak Flow Estimations in Montezinho Natural Park Applying the SCS Method. O Parque Natural de Montezinho, localizado no Nordeste Transmontano, é uma área protegida que é composta de ecossistemas naturais e seminaturais, incluindo os lameiros, que são considerados pastagens seminaturais. E os lameiros contribuem com os serviços ambientais no Parque Natural, onde sua cobertura herbácea cria uma barreira de descontinuidade, evitando a propagação dos incêndios florestais. No entanto, os lameiros estão em regressão de uso devido ao abandono de terras. Diante disso, o projeto Abimonte, instituído pelo ICNF, assegura a proteção e a conservação do Parque Natural de Montezinho através de medidas, incluindo a manutenção das áreas de lameiros. As consequências do manejo inadequado e o abandono dos lameiros são amplamente estudados, porém no quesito ecológico e botânico. Já nas questões hidrológicas, não há muitos estudos, são poucos explorados e são mal conhecidos. Diante disso, o objetivo desse trabalho é estimar os caudais de ponta em pequenas bacias do Parque Natural de Montezinho, aplicando o modelo SCS, e analisar as respostas hidrológicas perante as bacias que possuem lameiros que estão em processo de abandono, lameiros que estão em uso. Além disso, foram simuladas mudanças no regime de precipitações baseadas em alterações climáticas. Nos materiais e métodos, a área de estudo é composta por 16 bacias hidrográficas parcialmente ocupadas por lameiros, que estão localizadas no Parque Natural de Montezinho, conforme a figura 1. As bacias, elas foram segregadas em 4 categorias, onde a associação de bacias que estão em uso e abandonadas, relacionando-as com a proximidade de rio ou não aos lameiros. Foram utilizados alguns dados para a aplicação do método CS, incluindo a área da bacia, a área do lameiro, o perímetro da bacia, altura média, altitude média, tempo de concentração, declive médio e número de escoamento, também chamado como curve number. Para a simulação no contexto de alterações climáticas, foram realizados 2 cenários. O cenário A, ele representa 21% de incremento nas intensidades das precipitações, representando os anos de 2040 a 2070. Já o cenário B remete a 32% de incremento nas intensidades das precipitações, representando os anos de 2071 a 2100. Todos esses dados foram baseados na Estratégia Municipal de Adaptações Climáticas do município de Bragança do ano de 2016. Sobre os resultados de discussão, a primeira figura, ela remete à aplicação do método CS na situação atual, que representa as médias e desvios padrão do caudal de ponta por categoria e período de retorno. Pode-se observar que há diferenças entre categorias nos caudais de ponta.
onde as bacias que estão em uso e possuem rios próximos lameiros possuem um caudal 12% maior do que as estão abandonadas e possuem rios próximos aos lameiros. Já as bacias sem rio, próximo aos lameiros, há uma redução do caudal de ponta, cerca de 2%. E isso pode ser explicado pela influência da proporção da área do lameiro relativamente à área da bacia, ou seja, o lameiro tem maior influência em bacias de menor dimensão. Pode-se perceber também que há um elevado desvio padrão e um coeficiente de variação para as categorias sem rio. Isso pode ser explicado pela grande diferença de áreas de drenagem encontrada nesses conjuntos de bacia. E esse resultado ele é bem comum em estudos hidrológicos, de acordo com alguns autores. Pode-se verificar também que do período de 2 anos de retorno para os de 100, há um aumento de 6 vezes para a média de caudal de ponta. No contexto de alterações climáticas, pode-se verificar que, para o cenário A, há um aumento de 54% dos caudais de pontas comparados à situação atual, representando, então, um aumento de 54% dos anos de 2040 a 2070. Para o cenário B, há um aumento de 86% nos caudais de ponta, representando os anos de 2071 a 2100, um valor bem considerável. Destacando o cenário A, pode verificar que há um aumento de caudal em todas as categorias sem rio comparadas com o rio. Isso pode ser notado um efeito das mudanças de intensidade de precipitações nas bacias de menor dimensão. Ou seja, as bacias de menor dimensão, que são as que não têm rio, próximas aos lameiros, elas destacam muito mais o efeito das alterações climáticas. Desse modo, pode-se concluir que o manejo inadequado dos lameiros proporciona efeitos negativos, como aumento de caudal de ponta, como verificamos nos resultados. E isso pode trazer como consequência erosão dos solos, aumento do escoamento superficial, transporte de nutrientes e poluentes para os corpos d'água. Para além disso, o abandono das áreas de lameiro promove a invasão de vegetação arbustiva, que consequentemente traz riscos de incêndio, uma vez que a vegetação arbustiva é um combustível para a propagação do fogo. E como consequência, a redução da biodiversidade nativa, impacto sobre os recursos naturais e redução dos serviços ecossistêmicos. Desse modo, o projeto Abimonte ele tem um papel de grande importância e relevância na manutenção desses lameiros para que essa zona não sofra essas consequências. Bem, estamos a cumprir o horário. Eu ia só perguntar se, entretanto, os autores da próxima comunicação, cuja primeira autora é Sílvia Amaral, estão na sala. Se não, não obstante, passávamos à comunicação seguinte, da autoria de Samuel Tomé e de Luciano Lourenço, intitulada A Vala de Alpiarça e o Risco de Inundação em Almeirim.
Ora então, antes de mais, bom dia a todos e a todas. Irei fazer a apresentação sobre as inundações em Almeirim, provocadas pela vala de Alpiarça. Então, em primeiro lugar, convém delimitar a área de estudo. Portanto, a vala de Alpiarça faz parte da bacia hidrográfica do Rio Tejo portanto, a área de estudo que podemos ver aqui situa-se já na zona final do rio. É influenciada principalmente por duas barragens, a barragem do Castelo do Bode, no Rio Zézer, portanto um afluente do Rio Tejo, e a barragem de Alcântara, em Espanha. Sendo que a barragem de Alcântara tem uma grande importância, uma vez que detém cerca de 1/4 da capacidade do armazenamento de toda a bacia. Em relação às inundações em Almeirim, especificamente, temos aqui este retângulo vermelho que delimita a área de estudo, que contém, em primeiro lugar, aqui o aglomerado urbano. Portanto, estamos a falar de riscos e, portanto, e para haver riscos é preciso haver pessoas, naturalmente, mas depois estende-se, portanto, a vala passa aqui, estende-se ao longo de todo o campo de Almeirim até este ponto, cerca desta curva. Uma vez que nos relatos que existem dos barqueiros, portanto, quando existia inundação e estávamos perante o corte das ligações terrestres para Santarém, essas ligações eram feitas por barcos, e os barqueiros diziam que deixavam as pessoas numa pequena construção, que é a Casa da Guarda, que fica nesta curva. Portanto, seria até aqui a zona de influência desta inundação. Quanto às etapas da inundação, que podemos ver aqui assinaladas por estes números, temos em primeiro lugar o extravasamento da vala, portanto, que começa a inundar o campo. Em segundo lugar, o corte desta estrada, que é a estrada do campo ou estrada do meio. Em terceiro lugar, temos o corte da Nacional 368, aliás, que liga a Tapada à Alpiarça. A Alpiarça fica depois aqui para esta zona. O corte desta estrada é feita pela inundação do Rio Tejo, não pela vala da Alpiarça, mas nós sabemos que acontece sempre depois de se cortar a estrada do meio e antes de se cortar a Nacional 114, que liga a Santarém. Portanto, é a sequência que sabemos que acontece, uma vez que a inundação as inundações provocadas pela vala da Alpiarça e pelo Rio Tejo ocorrem na mesma altura. Depois temos a inundação da parte baixa de Almeirim e, em último lugar, já menos recorrente, as inundações provocadas nesta zona, que é a zona da Troia, em Almeirim, provocadas por esta linha de água que vem aqui, que é um afluente da vala da Alpiarça, que é o Val Virgo. Então, temos aqui, para percebermos um pouco a história das barragens, da influência das barragens nas inundações, temos aqui este gráfico que nos dá o nível hidrométrico máximo nas estações meteorológicas da Ponte de Santarém até 73 e das Ómnias a partir de 78, entre os anos de 1909 e 2009. Portanto, isto são dados do Rio Tejo, portanto, as inundações ocorrem ao mesmo tempo, pelo que poderemos utilizar aqui, mas temos que os olhar com cautela porque estes dados estão bastante incompletos. Faltam anos e há anos que não têm dados para todo o ano. Contudo, as linhas vermelhas e verdes que apresentam o extravase, neste caso do Rio Tejo, mostram-nos uma coisa, que a partir de 1970, mais ou menos, é quando há a regularização do Rio Tejo com as barragens. A partir dessa altura começa a haver menos episódios de inundação, contudo, os maiores episódios de inundação já são após essa regularização em 79 e 89. Aqui temos a pontinha, portanto, a entrada na zona urbana de Almeirim, portanto, numa data que desconhecemos, mas que vemos os barqueiros, portanto, este era o cenário normal quando existia inundação em Almeirim. Aqui temos a inundação já mais dentro da então vila de Almeirim, dentro do General Guerra, e vemos aqui a sair de uma travessa um barco, inclusivamente, portanto. As inundações eram de tal maneira
O impacto era de tal maneira que, agora vamos falar de 4 inundações específicas e, pelo menos em 3 delas, o chefe de Estado veio à região ver como é que estava o ponto da situação. Portanto, temos o rei Dom Manuel II, em 1909, o presidente Ramalho Yanes, em 79, e o presidente Mário Soares, em 89. Então, a primeira inundação que vamos falar é a de dezembro de 1909, atingiu uma cota máxima de 7,95 metros em Santarém, portanto não há dados para Almeirim. As consequências foram essencialmente a perda de culturas da cultura agrícola, portanto danificação dos campos. As estradas e os caminhos também estavam danificados e há relatos que em março de 1910 ainda estavam danificados e desalojados, sobretudo no bairro da Troia, e também já haviam vulnerabilidades que vinham do sismo de Navente que ocorrera, de 1909, que ocorreram uns meses antes. Portanto, havia vulnerabilidades que ainda não estavam sanadas, ainda haviam pessoas desalojadas do sismo. Portanto, isto ainda veio acentuar essas vulnerabilidades, esta inundação. A segunda inundação que vamos aqui abordar, portanto, é a inundação do inverno de 35-36. Portanto, houve num inverno 8 episódios de inundação, que estão aqui assinalados por estas barras vermelhas. A maior durou 14 dias, em janeiro. As consequências foram essencialmente sociais, portanto, o desemprego e a perda de culturas agrícolas. Os relatos falam muitas vezes de descapitalização dos proprietários, colheita muito curta e uma expressão muito recorrente, homens válidos a pedir esmola. Portanto, não havia trabalho. As piores inundações foram precisamente as últimas 3, já na segunda quinzena de abril, que vieram destruir o pouco que sobrava e aquilo que já se tinha tentado recuperar das outras. Portanto, estamos a falar do ponto de vista agrícola. Estamos numa altura em que existia uma grande dependência do setor primário. Daqui passamos para a inundação de 79, que temos aqui este gráfico do nível hidrométrico. Aqui temos dados de Almeirim. A cota máxima foi de quase 12 metros. E conseguimos ver aqui que o transbordo ocorreu a 9 de fevereiro, a cota máxima é atingida a 11 e, digamos que, ao retorno da água às margens da Vala de Alpiarça no dia 17 de fevereiro. Ou seja, tivemos 2 dias para atingir a cota máxima e 6 dias para a água regressar ao leito normal. Aqui temos um mapa de Almeirim, onde conseguimos perceber a inundação. Foi a maior inundação de sempre, que há memória, e aconteceu uma coisa inédita. Era frequente ficar-se a estrada cortada para Santarém, mas aqui Almeirim ficou completamente isolado. Portanto, não se passava para norte, portanto, Alpiarça, Chamusca, para a parte norte do distrito, nem para sul, portanto, Salvaterra de Magos, Benavente e Vila Franca de Xira, sendo que o hospital de referência deixava de ser Santarém quando a estrada estava cortada e passava a ser Vila Franca de Xira. Aqui vemos o sítio onde a água terá chegado, em 79, à porta da farmácia Barreto do Carmo. Foi este o relato que nos deram. E vemos aqui as manchetes da imprensa da época, aqui com uma pequena confusão entre o conceito de cheia e de inundação. Portanto, e também ainda de salientar que Almeirim tinha um pequeno hospital, que estava na alçada do Hospital de Santarém, chegou a vir oxigênio para o Hospital de Almeirim através dos barcos, dos barqueiros, porque era a única maneira de conseguir chegar a Almeirim. Em dezembro de 89 temos uma inundação que é muito comparada com a de 79, atingiu a cota máxima de 9,69 metros nas Ómnias, portanto aqui não há dados para Almeirim. O transbordo acontece a 14 de dezembro e o retorno às margens do rio ocorre a 30 de dezembro, portanto temos 16 dias de inundação. Como podemos, apesar de ter durado mais tempo do que a de 69, como podemos ver por este mapa, não entrou tanto dentro do aglomerado urbano como a de 79. Portanto, a de 79 terá chegado,
deixem-me só aqui situar, terá chegado aqui. Portanto, esta chegou aqui. Então, aqui vemos duas fotos da época, portanto, a inundação, digamos que se ligou com a inundação do Tejo, da Vala de Alpiarce, e temos aqui o corte da Nacional 114 para a 358, que estava, e vemos que está tudo completamente inundado. E, por fim, para terminar, portanto, estas são inundações essencialmente progressivas, portanto, como vimos na pior inundação de 79, levaram 2 dias entre o transbordo e atingir a cota máxima, portanto, dá tempo para evacuar pessoas e bens, pelo que as consequências nunca são, por exemplo, perigo de vida. Hoje em dia há uma consequência diminuta devido à ação das barragens, contudo, é necessário consertar as descargas das barragens, porque as inundações de 79 e de 89 resultaram de uma má articulação nestas descargas. E hoje assistimos a uma alteração do tipo de vulnerabilidades. Se tínhamos consequências essencialmente sociais e corte de comunicações terrestres, estas estão sanadas. Hoje em dia há subsídios de desemprego, há seguros, há rendimentos mínimos, portanto, há esse tipo de respostas sociais. E, em relação às comunicações para Santarém, em 2000 foi inaugurado o IC10, que colmata essa questão. Contudo, hoje em dia temos uma menor percepção do risco. Portanto, os episódios são cada vez menos e cada vez mais espaçados, e quando acontecerem, acho que nos podemos perguntar o que é que as pessoas de Almeirim irão fazer, porque a minha geração, por exemplo, e até pessoas mais velhas que eu, já não tiveram esta vivência que tinham outras pessoas de outras gerações mais velhas. Pronto. E assim termino. Muito obrigado. Samuel, muito obrigada. Vamos agora para a última comunicação, da autoria da Ana Margarida Timóteo e Vítor Prior, intitulado Episódios de precipitação violenta na Madeira, 25 de dezembro de 2020 e 28 de março de 2021, frequência, duração e as suas causas. Então, muito boa tarde. Eu trabalho, sou geógrafa na Direção Regional de Estatística, que na Madeira, portanto, funciona como delegação do Instituto Nacional de Estatística, e somos a entidade responsável pela divulgação oficial das estatísticas regionais no domínio económico, social e do território. No ano passado, portanto, fomos aprofundar os nossos dados da meteorologia, portanto, já há muitos anos que nós recebemos os apuramentos, portanto, do IPMA através do Observatório Meteorológico na região. E o ano passado, então, a Direção Regional de Estatística decidiu, portanto, lançar uma nova série mais aprofundada com os apuramentos meteorológicos das várias estações existentes na Madeira, e fizemos também um trabalho de divulgação com gráficos sobre essa série retrospectiva com os dados da meteorologia. E fui numa dessas reuniões com o Observatório Meteorológico, na pessoa do Dr. Vítor Prior, que surgiu então a ideia de virmos ao encontro, partilhar convosco, e estamos cá com muito gosto para partilhar convosco alguns desses episódios e esses dados e alguns dos episódios de precipitação extrema na Madeira. Também um dos objetivos, portanto, também promover a divulgação, a importância destes dados meteorológicos e que venham a ser, esperamos, utilizados em tarefas de planeamento e de gestão do risco. Portanto, uma breve introdução da evolução da recolha dos dados meteorológicos na Madeira. Portanto, começou com um posto meteorológico localizado no Palácio de São Lourenço, portanto, no Funchal, e depois, mais tarde, em 1949, então, foi transferido para a zona leste do Funchal, portanto, na zona dos Louros, onde se encontra atualmente, portanto, o Observatório Meteorológico, portanto, com dados, então, já recolhidos desde 1865. Graças a esses dados, a essa série temporal, portanto, conseguimos então ter uma noção do regime de precipitação anual para a estação do Funchal. Portanto, podemos ver que 2010 foi, de facto, o ano em que choveu mais, desde sempre,
com valores na ordem de 1.477 milímetros. Por sua vez, o ano de 2019 foi o ano que choveu menos, com 244 milímetros. Portanto, repare-se que numa década atingimos os dois extremos. Graças também a essa recolha, já com 155 anos, também que podemos observar um aumento da temperatura média do ar, portanto, que vem sempre a subir, bem como da temperatura também da água do mar. Portanto, atingimos o valor também máximo, até agora, da temperatura média do ar, com 20,8 graus, e na temperatura do mar também com 21 graus. A nível global, portanto, sabemos que nos últimos 70 anos também o globo tem vindo a aquecer 0,6 graus. No Funchal, também na mesma série temporal, conseguimos apurar 1,5 grau. Naturalmente que estes valores, estes dados são dados observados, não têm qualquer correção, naturalmente, mas é nítido então uma evolução acentuada da temperatura no Funchal, também muito relacionada com o aumento e a expansão da cidade e do edificado. Portanto, a velocidade que estes extremos têm vindo a ser atingidos, portanto, também despertou-se para o interesse e necessidade de completar e de aumentar a rede de observação meteorológica na Madeira. Portanto, depois, na década dos anos 60, apareceram mais estações, foram implantadas mais estações. Depois, em 95, também começou-se a substituir as estações clássicas por automáticas. Em 2010, tínhamos apenas 9 estações. Foi essencialmente depois de um grande episódio também de precipitação extrema ocorrido em fevereiro, a grande aluvião do 20 de fevereiro de 2010, que efetivamente se procedeu a uma expansão, quer em termos de quantidade de estações, como também dos próprios equipamentos utilizados. Neste momento temos uma rede então com 23 estações meteorológicas, portanto a funcionar em tempo real, com dados, portanto os dados são recolhidos de 10 em 10 minutos, são enviados ao observatório, que por sua vez depois são enviados também ao IPMA de hora a hora. Portanto temos agora uma boa cobertura, também devido à orografia também e à grande dinâmica dos fenómenos também provocados pela própria localização geográfica do arquipélago, também é necessidade de ter esta rede de estações mais densa. Portanto, temos aqui também, apresentamos agora uns gráficos sobre a precipitação recente, portanto, de 1 de outubro de 2020 a julho de 2021. Portanto, podemos ver que a precipitação, em termos dos normais, os valores, portanto, estão mais ou menos normais. O que podemos constatar com estes gráficos é que o regime não é, contudo, contínuo. Portanto, temos aqui no Funchal, conseguimos ver aqui, por exemplo, que em 2 dias choveu 50% da precipitação. Portanto, episódios muito intensos de precipitação. Falamos então desses 2 episódios mais recentes, portanto, este foi no dia 25 de dezembro de 2020, onde choveu na costa norte, essencialmente, portanto, com valores de 227 na estação de Porto Muniz. Contudo, os valores mais altos registaram-se na freguesia de Ponta Delgada, localidade onde não existe estação meteorológica, mas, segundo as estimativas preliminares das imagens de radar, tudo aponta que choveu 350 milímetros na freguesia de Ponta Delgada. Temos aqui algumas imagens das inundações provocadas, essencialmente por transbordo das linhas de água em zonas vulneráveis. Temos também derrocadas, uma situação com pessoas também desalojadas, povoações isoladas, também devido à queda de pedras e de árvores para a faixa de rodagem. Naturalmente que esta situação foi desencadeada por fenómenos eminentemente naturais, mas naturalmente que há associado também a alguns fatores agravantes de origem antrópica. Podemos ver aqui na imagem de radar, não está, é suposto ser uma imagem dinâmica, onde se poderia ver, portanto, o sistema convectivo que ficou estacionário durante 24 horas, dando origem então àqueles valores extremos de precipitação na costa norte. Devia correr automaticamente. O outro episódio ocorreu então no dia 28 de março de 2021, também, mas desta vez na costa sul, essencialmente no Funchal, também foi o dia que choveu mais desde sempre, com precipitação em 24 horas na ordem dos 292 milímetros.
Portanto, para termos aqui uma noção, a normal do mês de março para o Funchal são 56 milímetros, portanto, podemos ver que choveu 4 vezes mais num dia do que chove no mês completo. Bem como no ano também podemos, normal anual, 596 milímetros, portanto, choveu praticamente 60% do que chove no ano naquele dia. A variabilidade também espacial também é bastante grande, por exemplo, Lugar de Baixo, também muito próximo do Funchal, e onde choveu muito menos, apenas 59,3 milímetros. Isto é um gráfico também que nos mostra a precipitação em todas as estações nesse dia, 28 de março, portanto, ali com destaque para o Funchal, de facto a atingir quase 300 milímetros. Portanto, as estações com maior precipitação localizam-se na costa sul, portanto, não, desta vez os valores obtidos de precipitação foram em cotas muito mais baixas e não em altitude, o que provocaria danos muito mais avultados. Temos algumas imagens também sobre acerca dessas inundações do dia 28 de março, portanto, inundações provocadas essencialmente pela acumulação de águas pluviais, mas também pela insuficiência da rede de drenagem. Portanto, ocorreram cerca de 120 episódios, Funchal e Câmara de Lobos foram os mais afetados, alguns rebentamentos de condutas, quedas de muros, obstrução de vias. O vento também implicou o encerramento do aeroporto. Também tivemos uma grande trovoada, agora também temos na Madeira a rede de detectores de trovoadas, bem como o radar meteorológico também que foi inaugurado em 2018. Portanto, temos vários equipamentos que nos permitem um acompanhamento e um controle mais eficaz destas situações. Portanto, esses raios provocaram 2 apagões gerais neste dia. Portanto, estas são as situações sinóticas que deram origem à precipitação forte, quer no dia 25 de dezembro e no dia 28 de março. Portanto, elas foram muito semelhantes e estiveram associadas a depressões cavadas que se formaram nas proximidades da ilha, que se foram deslocando lentamente para a Madeira. Portanto, e deram, então, origem a quantidades elevadas de precipitação. A 25 de dezembro na costa norte e a 28 de março às cotas mais baixas no município do Funchal. Portanto, aqui também podemos ver, estão as previsões feitas a 8 dias, também é possível. Portanto, estas situações, no entanto, não foram únicas. Já em novembro de 2013 também tinha havido uma situação exatamente, portanto, na sua gênese exatamente igual, na sua formação. Portanto, atingiu a freguesia do Porto da Cruz, também localidade onde não existe estação meteorológica, mas onde se consegue apurar pelos valores a uma estação mais próxima à mesma cota, em que choveu aproximadamente 241 milímetros. Aqui temos alguns gráficos sobre o vento. O vento também tem relativa importância, aliás, muita importância, porque condiciona naturalmente as atividades aeroportuárias e conseguimos também, nesta fase, já perceber uma alteração da dinâmica da intensidade dos ventos. Portanto, é possível, estes 4 gráficos da linha superior referem-se aos anemómetros localizados na pista do aeroporto, portanto, e é possível já ter uma noção que até mais ou menos 2014, a partir de 2014, a intensidade realmente começa a verificar-se ali na pista do aeroporto. Há ali uma mudança de padrão de intensidade do vento, que não acontece, no entanto, em todas as estações meteorológicas. Portanto, não só a temperatura do mar e a temperatura da água tem vindo a aumentar, mas também temos alterações visíveis nos comportamentos do vento. Portanto, em termos de conclusões, portanto, estes valores e estes extremos que têm vindo a assolar estas condições adversas que têm vindo a atingir a Madeira, principalmente desde 2010, a partir de 2010, temos valores, partilhamos convosco alguns destes valores mais preocupantes, destes recordes. Portanto, temos também aqui o exemplo de a maior rajada foi atingida em fevereiro de 2018, com 164 km por hora. Temos, como vimos então, em 2010, o tal ano em que choveu, em que bateu também o recorde de maior precipitação, com valores perto dos 1.500 milímetros.
Temos também a tal temperatura, a mínima temperatura diária atingida também foi em agosto de 2016, temperatura mínima de 29,6. Portanto, temos de facto valores que nos causam preocupação e têm forçosamente de ser objeto de análise. A rede de detectores de trovoadas também é muito recente, começou a funcionar em janeiro de 2020, mas para termos uma ideia, no episódio de 28 de março ocorreram aproximadamente 20.000 descargas elétricas. Portanto, estas situações realmente, ano após ano, podemos dizer assim, estes valores extremos têm vindo a ser sucessivamente ultrapassados, portanto, naturalmente que estão associados às alterações climáticas, continuam e vão continuar a representar uma ameaça às vidas humanas, aos ecossistemas, e que serão realmente um problema. A meteorologia na Madeira, associada também em conjunto com o Serviço Regional de Proteção Civil, tem vindo, contudo, a ter um desenvolvimento bastante eficaz, quer em termos de avisos, em sistemas de alerta precoces, cada vez mais eficazes, porque também estando preparados e sabendo reagir na hora certa e no lugar certo, podemos de facto salvar vidas humanas e proteger os meios de subsistência das localidades. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu ia agora pedir, nós temos aqui na sala 5 participantes de comunicações, 1, 2, 3, 4, 5, e agora vamos abrir o espaço para algumas questões, algum debate. E então eu ia pedir para das pessoas que fizeram as comunicações fazerem o favor de vir para a mesa. Eu vou recolher para a tribuna, vou recolher as perguntas e vamos agora iniciar este momento. Som. Então vamos começar com as primeiras questões. Enquanto a assistência vai pensando eventualmente em algumas questões, eu tomo a liberdade de fazer uma questão geral para a mesa e não poderia deixar de o fazer. Este evento está muito também destinado a professoras e professores do ensino básico e do ensino secundário, que também está transformado em ação de formação e no que diz respeito à questão da investigação científica, é claro que é muito importante a dimensão metodológica, do estudo de caso, etc., mas também é muito importante e não é menos importante a questão da comunicação da ciência, nomeadamente no que diz respeito às gerações mais jovens e às escolas. E a pergunta que eu gostava de deixar aqui no ar para esta mesa é: de que forma é que aquilo que vocês estão a investigar, os resultados que apresentaram aqui, podem ser úteis em contexto escolar? Ou seja, pensando nesta perspectiva de comunicação da ciência, como é que se pode aproveitar estes conteúdos que vocês aqui apresentaram para serem trabalhados nas escolas? Se
calhar começamos pelo Samuel, que está aí na ponta, mais próximo do microfone. No caso específico de Almeirim, as inundações sempre foram algo muito marcado na vida das pessoas, e inclusivamente em contexto escolar, porque havia um impacto muito grande no contexto escolar. Quando a estrada para Santarém ficava cortada, havia muitos professores que deixavam de vir dar aulas, porque pronto, não havia maneira de passar, até ao ano 2000, portanto eu já não apanhei isto. A minha irmã é mais velha que eu, apanhou, e era uma coisa recorrente. Portanto, isto não responde à sua pergunta, mas tem a ver com o contexto escolar também, que acho que é interessante. E com o tempo perdeu-se, e acho que, sobretudo, nos sítios onde isso existe, aquelas, agora não sei se ainda existe, mas no meu tempo existia uma coisa que era a área escola, portanto, agora não existe, existirão certamente coisas semelhantes, mas desenvolver, do ponto de vista portanto, pôr muitas vezes, se calhar era interessante, pôr os jovens da escola a falar com os pais e com os avós para perceberem o que é que acontecia. Porque isto era muito... Portanto, a inundação em Almeirim chegava à pontinha, quem morava na Rua dos Apóstolos, que era atrás, começava a subir as mobílias para o sótão. E as casas estavam preparadas para isso. E não há registros... os mortos que existem são coisas completamente residuais. Não há registro de mortos que ficaram na inundação. Não há registro de animais que foram levados pela inundação. Não há registro de alfaias agrícolas que se perderam na inundação. Porque assim que as coisas começavam, as pessoas sabiam interpretar os sinais. E é isto que se está a perder. E se calhar é isto que importa também fazer, hoje em dia, os jovens descobrir. Portanto, não é chegar ali e debitar-lhes isto assim, porque entra a 100 e sai a 200. É levá-los a irem descobrir isso por eles próprios. E, se calhar, um dos métodos é este. Vai falar com os teus pais, vai falar com os teus avós, como é que eles faziam no tempo deles. Pronto, não sei se respondi. Obrigada. Eu faço um bocadinho as minhas palavras, as palavras do Simão. Eu acho que, e como já uma geração mais nova, eu acho que perdeu-se um bocadinho a cultura do risco, está associado às cheias. Há um ordenamento muito feito à volta das áreas inundáveis, e não é só o chegar a uma sala de aula e, olhem, é isto assim, assim, não podemos fazer aqui urbanizações porque é uma área inundada. Acho que é preciso chegar a eventos que já passaram, as cheias que tiveram mortos ou que não tiveram mortos, e mostrar como é que a história se desenvolveu, o que é que se perdeu, o que é que não se perdeu, e mostrar às gerações que, se calhar, tem de partir também deles o querer aprender e querer desenvolver mais estas áreas. Bem, eu trabalho para o CIMAR, que é um centro de investigação que tem uma faceta, digamos, de interação com as escolas bastante marcada. Nós temos dias abertos, nós temos eventos onde investigadores vão à escola, fazem lá 30 minutos com o cientista, ou muitas vezes acaba por ser hora e meia, mas a comunicação da ciência para os vários níveis etários e com várias linguagens que eles entendam é um foco do CIMAR, por acaso. O que nós agora, ultimamente, também tentamos, pelo menos submetemos um projeto aos EA Grants, é também estruturar mais o ensino dos professores. Porque em algumas áreas, nomeadamente a oceanografia, mas também a astrologia, por exemplo, há pouca formação dos professores e eles depois têm certas coisas no plano curricular, mas deixam assim para o fim, porque são aquelas coisas complicadas que eles não aprenderam e acabam por não ser ensinadas de maneira entusiasmante e bem informada.
Portanto, eu acho que é muito importante que a ciência tenha tempo e também meios para fazer essa comunicação na linguagem, digamos, na linguagem apropriada, porque não podemos falar como falamos no encontro científico, e em várias camadas, em várias áreas, vários níveis. No Funchal, em particular, portanto, também uma forma de despertar para os alunos também trabalharem com os dados também, e é muito recorrente, são visitas de estudo das próprias escolas ao Observatório Meteorológico. O Serviço Regional de Proteção Civil, também pelo que sei, tem essa componente em que vai também às escolas e trabalha para, portanto, essa cultura de proximidade para a prevenção e saber lidar com o risco. Em termos de gráficos, também em sala de aula também é possível, com estes dados da meteorologia, também pode-se fazer muitas análises e despertar já para o interesse desta temática. Mas penso que as visitas de estudo são uma componente também, nesta fase, muito importante para os despertar, mesmo para os sismógrafos, para os próprios aparelhos. Acho que é uma forma muito adequada. Ficaram aqui algumas ideias no ar muito interessantes. Ainda temos alguns minutos. Vou perguntar novamente à assistência se querem fazer uma questão. Olá, muito bom dia. O meu nome é Telmo Ferreira, venho da parte do município, precisamente de Almeirim, não conheço o Samuel, fiquei a conhecê-lo aqui, ao lado, e corroboro quase tudo, tirando ali um pontinho, não é que não seja mentira, mas corroboro quase tudo aquilo que ele diz, e a apresentação, os limites de cheia de 79 a de 89 bate certo. Eu sou um bocadinho mais velho do que ele, já vivia de 89, a de 79 tinha acabado de nascer, e principalmente o Samuel e a menina que está ao lado dele, e a outra apresentação que não foi feita, que se falava sobre as ónias, que é no outro lado, na outra margem do rio, em frente a Almeirim, acredito que tenham tido bastantes dificuldades em ter dados para análise, uma vez que as instituições que teriam a obrigação de criar os sistemas de leitura dos caudais do rio e de os manter, não o faz. E quando se falou já aqui várias vezes na estação hidrométrica das Ónias, eu acho que já nem há interesse em reativá-la, porque já está completamente ao abandono. E quando temos uma instituição, uma organização governamental, que neste momento chama-se APA, que não quer investir, que não quer atualizar, quem virá no futuro vai ter sérias dificuldades em analisar aquilo que se passou para calcular aquilo que virá no futuro. Em termos de cultura de segurança, hoje em concreto, estamos a falar do risco de cheias e de inundações, isto é transversal em tudo, seja no risco de incêndio em construção em zonas de falésia, de incêndios florestais, de cheias, mas neste caso do risco, e voltando um bocadinho àquela pergunta que fez aos seus palestrantes, terá que ser começado na escola, mas também temos que dar ainda mais informação à população adulta, porque hoje em dia, um simples facto de comprar um terreno que tenha uma linha de água que passe dentro desse terreno, que é a obrigação do proprietário fazer a manutenção e a limpeza, e hoje em dia arrasa-se linhas de água, arrasa-se valas, e depois tudo isto tem consequência no futuro. Quero dar os parabéns aos intervenientes, mais em concreto ao meu conterrâneo, mas fiquei agradado pela apresentação e parabéns. Muito obrigada pelo feedback, pelo comentário. Não sei se há mais alguma questão que queiram fazer, algum comentário. Não havendo, eu passo a palavra à mesa, não sei se quer o Samuel ou todas as outras participantes fazer algum comentário. Não estou constrangido. Eu não conhecia o Telmo também. Portanto, nem no contexto do município, portanto, não
peço desculpa. Também não me conhece a mim, não me conhecia a mim, por isso estamos mais ou menos equiparados. E realmente, portanto, eu respondi à pergunta da doutora Fátima Velez, portanto, o que é que fazer em contexto de escola, mas em Almeirim nós sabemos que as pessoas, se calhar inclusivamente já da idade do Telmo, que já é mais velho que eu, não têm consciência sobre o que é que se fará hoje. Existe em Almeirim um plano especial da Proteção Civil, que tem algumas normas interessantes e que tem todo portanto, que são, agora está-me a faltar a palavra, que são pertinentes, contudo é preciso que elas saiam do papel e sejam efetivamente colocadas em prática. E pergunto-me se uma delas é ações de sensibilização às pessoas que vivem em zonas que podem ser inundadas, se elas estão a ser postas em práticas ou não. Portanto, O Samuel inverteu agora aqui a lógica, que é a mesa a fazer perguntas ao público, mas não há. Temos tempo? Sim, com certeza. Eu vou responder agora, defendendo-me um bocadinho, ele pôs a pergunta e bem, eu estou no Serviço Municipal de Proteção Civil há meses, ainda não consegui fazer tudo, como é óbvio, há esse interesse, há muito conhecimento nesta área, nesta temática das inundações, que se aprende com as pessoas mais velhas, e esse conhecimento não se pode perder, é aquilo exatamente como falaste. Há uma coisa básica que é a estrada está inundada, está sinalizada. No Ribatejo toda a gente tem a mania de ultrapassar o sinal para ir ver a cheia, sem saber se a estrada lá está, porque é uma coisa tão básica que atravessar uma zona inundável sem saber se a estrada lá está é uma aventura. Temos sempre aquela particularidade que o Samuel referiu, as cheias no Tejo dá-nos tempo para antecipar, desde a descarga das barragens do Castelo Bote, por exemplo, até inundar os campos de Almeirim, estamos a falar sensivelmente entre 15 a 18 horas. Dá para fazer o trabalho de casa tem que estar feito, dá para responder à necessidade imediata. 18 horas é suficiente para levar as mobílias, como o Samuel disse, e bem, para o primeiro andar, de tirar pessoas, tirar máquinas, tirar animais, nem sempre se consegue, mas o trabalho está planeado. Felizmente não temos tido tantas cheias para pôr em prática. Se fizéssemos isto todos os anos era mais ágil, era mais fácil. No entanto, nunca vai estar tudo feito ou tudo impecável. Está planeado, vai ser posto em prática a seu passo, mas está planeado e há esse interesse. Inclusive passar às gerações mais novas os conhecimentos que eu aprendi com os meus avós e com os teus, certamente. Muito obrigada. Tivemos aqui uma manhã muito intensa de trabalho. Vamos agora fazer a pausa para o almoço. Vou só relembrar que voltamos às 14h com a sessão de pósteres e às 14h30 vamos ter a conferência Projetar o Futuro, revivendo acontecimentos passados, as cheias do Mondego e a queda da Ponte Síndice Ribeiro em 2001, pelo professor Dr. José Simão Antunes do Carmo. Então, vemo-nos... peço desculpa, temos ainda aqui uma informação. Só mais uma informação prática. Relativamente aqui a sítios para se poder ir almoçar, há aqui nas imediações alguns restaurantes, quando saírem da Faculdade de Letras, se virarem logo à esquerda e se circundarem o edifício, ao fundo vão encontrar logo ali 2 ou 3 restaurantes que estão abertos, estão a funcionar e onde poderão fazer a vossa refeição. Peço desculpa, estava-me a esquecer de um sítio que é aqui logo à frente, também se forem em frente, ao fundo da rua, também há aqui o Instituto de Justiça e Paz, que também está a servir refeições. Então, tenham um bom almoço. Disparate, Justiça e Paz.